Sistema. Sistema da alma material. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o espírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma, se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações, enquanto a doutrina espírita não considera o perispírito senão como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. O perispírito, sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria assim, de uma natureza material mais ou menos essencial, segundo o grau da sua depuração. Este sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, definitivamente, senão uma simples interpretação de palavras. Esta opinião, de resto, muito restrita, fosse mesmo mais geral, não consistiria uma cisão entre os espíritas, mais do que as duas teorias da emissão ou das ondulações da luz. Não foi uma entre os físicos. Os que quisessem formar partido por uma questão tão pueril, provariam, só por isso, que dão mais importância ao acessório do que à coisa principal, e que são levados à desunião por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não insuflam jamais a acrimonia e a cisania. Por isso, exortamos todos os verdadeiros espíritas a se porem em guarda contra semelhantes questões e não ligar a certos detalhes mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Cremos necessário dever dizer, em poucas palavras, sobre o que se apoia, na opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Está fundada nos ensinamentos dos espíritos, que jamais variaram a esse respeito. Falamos dos espíritos esclarecidos porque entre eles os que não sabem mais e mesmo menos do que os homens. Ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana,
Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência não foi revelada pelos espíritos, e a observação nula confirmou. O Livro dos Espíritos, número 93. Ela se apoia ainda sobre o resultado das sensações dos espíritos, que está em O Livro dos Espíritos, número 257, e, sobretudo, sobre os fenômenos das aparições tangíveis que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, sua desorganização. Seria necessário, por outro lado, que esta matéria, que pode impressionar os sentidos, fosse ela mesma, a princípio inteligente, o que não é mais racional que confundir o corpo com a alma, ou a veste com o corpo. Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender do sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma, o espírito, é alguma coisa. Quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos matéria. E assim, para nós, é imaterial. Isso está no Livro dos Espíritos, número 23 e 82. Eis aqui a resposta dada a esse respeito por um espírito. O que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, pois são matéria como vides. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma sem agente não é nada para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebido por vós. O perispírito, para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo, o vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí os infinitos matizes de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Este é um outro assunto. Compreender primeiro moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegará, se quiser caminhar como o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. A esse respeito, não vades mais longe.
é um ponto que não pode ser explicado. Crede que não procuro como vós? Vós buscais o perispírito, nós buscamos a alma. Esperai, pois, lamenais. Assim, se os espíritos que se podem considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-lo nós mesmos? Vai, pois, perder seu tempo. Quem quiser prescrutar o princípio das coisas, que, como está dito em O Livro dos Espíritos, número 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender explorar, com a ajuda do Espiritismo, o que não é ainda da alçada da humanidade, é desviar-se de seu verdadeiro objetivo. É fazer como uma criança que quisera saber tanto como o velho, que o homem utilize o Espiritismo para o seu adiantamento moral. É o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril e frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de tornar-se melhor. Os espíritos que ditaram o livro que leva seu nome provaram sua sabedoria, limitando-se no que concerne ao princípio das coisas, nos limites que Deus não permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas e errôneas, mais sedutores que sólidas, e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que o espera, e por isso mesmo encorajá-lo ao bem. Veja-se em continuação, na segunda parte do capítulo 1, a ação dos espíritos sobre a matéria. Sistema da alma material consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro, ou, melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma, ou do espírito. Sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma, as condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o gérmen e o perisperma formam sob a de fruto, toda a questão se reduz a considerar homogêneo todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê, isto não leva a consequência alguma e de tal opinião não houvéssemos falado, se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião, restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos.
Os que se decidissem a formar grupo à parte, por uma questão assim pueril, provariam, só com isso, que ligam mais importância ao acessório do que ao principal e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia, nem a cisânia. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiam a esse respeito. Referimo-nos aos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contraria de concepção humana. Não inventamos, nem imaginamos o perispírito, para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nula confirmou. O Livro dos Espíritos, N. 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos, o Livro dos Espíritos, N. 257, e, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, pois, a sua desorganização. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é, ela própria, o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemo-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto, por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma, ou o espírito, são alguma coisa. Qualificando-a de material, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior, que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria e que, assim, para nós, ela é imaterial. O Livro dos Espíritos, N. S. 23 e 82.